Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos o primeiro capítulo de História das Invenções de Monteiro Lobato. O prefácio não conta como o primeiro capítulo, pelo menos para mim, o que complicaria muito a história, a contagem de capítulos. Então, vamos fazer que o prefácio não é um capítulo, ok? Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 1. O bicho inventor. Aqui temos uma ilustração. Dona Benta, Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde Sabugosa, junto dela, ouvindo a história. O que será que ela vai contar? Vamos descobrir. Depois que na peneira de pipoca só ficaram os piruás, isto é, os grãos de milho que não rebentam, Dona Benta continuou. Fanlum começa esse capítulo assim. Um belo dia, um grãozinho de pó, pesando apenas 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 vezes 3... 63. Eu não sei que número é esse. É o número 6 composto seguido por 63 zeros. Esse 6 vezes 10 na 63 de toneladas dessacou-se do Sol para começar sua vida própria pelo espaço. Nesse caso, acho que é exagero. A Terra não pesa tanto. Acho que nem o Sol pesa todo esse peso. Nossa Senhora, exclamou a menina. Nem Quindim capaz de ler esse número. E de fato, continuou Dona Benta, não causou nenhuma perturbação no céu. Era tão pequenino tal grão de pó destacado do Sol que nenhuma das outras estrelas deu pela coisa. É nesse microscópio grão de poeira que vivemos, meus filhos. Se bem que o peso está incorreto. A Terra não pesa tanto. Nem o Sol tem um peso dessa magnitude. Somos uma poeirinha viva sobre esse grãozinho de poeira astronômica. E os outros astros também são grãos de poeira, com certeza habitados por seres absolutamente incompreensíveis para nós. Pois bem, no nosso grãozinho de poeira formou-se a vida, surgiram os animais que são seres com vida, e pelo espaço de milhões e milhões de anos, os animais se foram revezando no domínio da Terra. Ora vencendo uma espécie, ora vencendo outra, até que apareceu o homem, o atual vencedor. Atualmente, só vovó, não poderá ficar o vencedor sempre? Impossível responder, minha filha. Assim como no animal homem surgiu essa inteligência que lhe deu o domínio da Terra, pode surgir outra espécie de inteligência, mais apurada em outro qualquer ser, numa planta, num peixe, numa formiga, num micróbio, e o homem terá de entregar o cetro de direitos animais, desaparecendo da superfície da Terra como tantos outros reis já desapareceram. Fica um mistério. Será que desaparece ou fica subjugado ao outro ser? Infelizmente, não existe resposta para essa pergunta. Se você sabe a resposta, coloque nos comentários aqui embaixo. Mas como o homem tomou conta da Terra? É o que Van Loon procura explicar neste capítulo. Logo que a crosta se resfriou a ponto de permitir a vida, a Terra se foi povoando rapidamente de uma infinidade de plantas, de animais, cascudos e de seres que viviam no seio das águas. Se eu fosse Van Loon, contava a coisa de outra maneira, porque estou convencida de que a planta é tudo, em que todos os animais não passam de parasitas ou pragas da planta. A senhora já disse isso na geografia, lembrou Pedrinho. Pois é, veio a planta numa infinidade de espécies vegetais de todos os tamanhos e tipos, e a abundância de vegetais trouxe consigo a abundância de animais, isto é, de parasitas da planta. Desses animais, muitos nunca deixaram as águas e foram os antepassados dos peixes que existem hoje.
esses que o homem pesca, salga e enlata para empregá-los na alimentação. Outros, os antepassados dos lagartos das cobras que existem hoje, ocuparam tais extensões da Terra, como sabemos pelos fósseis encontrados, que com certeza foram os reis da criação em seu tempo. Algum lagartão de tamanho descomunal havia de rir-se dos outros seres, como nós hoje nos rimos de todos, e havia de chamar-se a si mesmo rei dos animais. Isso porque durante milhões de anos o clima da Terra, as chuvas torrenciais e a excessiva umidade do ar favoreciam o desenvolvimento desse tipo de vida. Nós somos um tipo de vida. A planta é um tipo de vida. O micróbio é um tipo de vida. Nesta época, a que estou me referindo, um clima favorecia o tipo de vida representado pelos sáurios, animais que tanto viviam na terra como na água. E grandes, não? Monstruosos, minha filha. Atingiam proporções que nos enchiam de espanto. Dentro da água devia dar ideia de embarcações, de iates ou submarinos em movimento. Surge agora um problema. Como foi que esses monstros que eram os donos da Terra, desapareceram por completo? Só temos as notícias de sua existência pelos esqueletos encontrados nas escavações ou conservados dentro dos gelos eternos. Como foi que desapareceram? Aqui entram em cena as hipóteses. Van Loon opina que as causas do desaparecimento deviam ter sido várias, e cita uma bastante curiosa. Diz ele que esses animais se foram desenvolvendo de tal maneira, crescendo tanto, encorando tanto nos cascões de defesa, aumentando de tal forma a força e o tamanho das garras dos chifres, que acabaram vítimas do excesso de força. E fez uma comparação muito curiosa com as modernas potências militares ou grandes potências, como se diz. Esses países estão se armando de tal maneira na terra, no ar e no mar, que estão se fortificando com tamanho número de canhões, tanques, metralhadoras, carabinas, gases mortíferos, navios encouraçados, submarinos, aviões de bombardeio, etc., que acabarão vitimados pelo excesso de armamento do mesmo modo que os grandes sáurios de outrora. Nota do editor. Isso foi escrito muito antes do rompimento da Segunda Guerra Mundial. Agora fica a pergunta. Será que Monteiro Lobato estava previndo a guerra pela boca de Dona Benta? Ou é o contrário, Dona Benta estava previndo a Segunda Guerra Mundial pela boca de Monteiro Lobato? Fica um mistério. Ficaram tão grandes esses sauros, tão pesados em suas armaduras que acabaram vencidos pelo peso do armamento. A carga tornou-se excessiva. Perderam a mobilidade e foram morrendo de fome, atolados em lamaçais, quando uma mudança qualquer de clima trouxe escassez de vegetação. Compreendo, disse Pedrinho. Se os bois tão lindos que o coronel Teodorico tem no Pasto Grande ficarem sem aquele famoso capim-gordura que cresce lá, levam a breca, a não ser que o coronel os mude para outro pasto. Isso mesmo. Se sobrevier uma mudança de clima que mate todo aquele capim, e se os bois estiverem gordos demais a ponto de não poderem andar, ou o compadre os tira de lá, ou eles morrem de fome. Os sauros daquele tempo perderam o pasto, e como não tinham nenhum compadre que os acudisse, foram desaparecendo um por um. Hoje temos os seus esqueletos nos museus, e os pobres museus ficam tontos para acomodar tamanhas carcaças. Basta uma delas para encher toda uma sala imensa. Você já viu um deles? Coloque nos comentários aqui embaixo se você viu, o que achou deles, gostou, não gostou, achou enorme, achou pequeno. Qualquer coisa, qualquer comentário válido. Violentas mudanças de clima deviam ser mais frequentes naquela época do que hoje, porque à medida que a Terra vai envelhecendo, vai criando juízo. Há menos mudanças bruscas, menos terremotos, menos erupções vulcânicas. Um dia chegaremos ao estado em que está a Lua, um estado parado, caduco, morto, que não muda, que quase não muda. E será então o começo do fim da nossa Terra. Será? Fica um mistério. Aqui tem mais uma ilustração
Dona Benta contando sobre algum macaco sentado num galho de uma árvore. Quem será esse macaco? Vamos descobrir. Pois foi assim que os enormes sauros que dominavam a Terra desapareceram completamente. Isso muito antes que os grandes mamíferos e o homem dessem sinal de si. Mas afinal o homem deu sinal de si. Apareceu. Não de súbito, do dia para a noite, caído das nuvens. Foi aparecendo aos poucos, gastando nisso milhares de anos. Apareceu juntamente com os macacos, os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas. Eram deles. Peludo, andando de quatro, feíssimo. Dessa grande família macacal, um ramo começou a modificar-se de um certo modo até virar no que chamamos homem. Outros ramos desenvolveram-se em sentidos diferentes e ficaram o que são hoje, os símios. Outros desapareceram. Andavam de 4 pés. Os do ramo macaco-homem aprenderam a andar sobre 2 apenas, e os 2 pés que sobraram lentamente foram transformando em mãos. Foi um enorme progresso, porque para caminhar sobre a terra, 4 pés são demais, 2 bastam. E 2 bastando, sobram 2 que viraram mãos e se tornam de grande utilidade para o indivíduo. O primeiro grande progresso dessa espécie animal foi esse: transformar 2 pés em 2 mãos. Tudo mais decorre daí. Puderam mudar de hábitos e tanto caminhar sobre o chão como sobre as árvores, desse modo adquirindo enormes vantagens sobre os que só andavam no chão. Viraram acrobatas maravilhosos. Aprenderam a dar saltos de um galho a outro, de uma árvore a outra, escapando assim com facilidade de todos os inimigos quadrúpedes. E naquela terra em que os sauros já tinham sido os dominadores absolutos, os símios entraram a dominar. Mas deu-se outra mudança na superfície da terra. As águas retaíram-se e as áreas de terra firme aumentaram. A temperatura também diminuiu, com o ar já menos úmido. As condições, portanto, se tornaram menos favoráveis para a vida das plantas. Em vez da floresta ser uma coisa contínua, começou a sofrer interrupções, isso em milhares de anos. Interrompia-se aqui para só recomeçar muito lá adiante. Surgiram manchas de campo, isto é, de chão revestido de vegetais rasteiros. As florestas ficaram como ilhas dentro do mar de vegetação rasteira. Isso veio mudar a vida dos símios, sobretudo daquele ramo de onde ia sair o homem. Já o futuro homem não podia, como antes, viver exclusivamente sobre as árvores, locomovendo-se por entre as copadas. Quando a floresta parava e começava o campo, eles tinham de refletir, de estudar o caso. Também as montanhas se ergueram naquele tempo a muito maior altura por causa do rebaixamento das águas, de modo que os nossos antepassados, além da barreira dos campos, tiveram ainda a atrapalhá-los a barreira das montanhas. E então, a lei da sobrevivência dos mais aptos, que nunca deixa de agir, fez valer a sua força. Que lei é essa, vovó? Quer dizer que na luta pela vida, na luta entre as espécies ou contra as coisas que nos rodeiam, vence sempre o mais apto, isto é, o mais esperto, o mais jeitoso, o mais preparado para mudar de sistema quando isso convém. O nosso macaco-homem já estava com a inteligência mais aberta que a dos outros e se ia adaptando às mudanças, verificadas na superfície da Terra. Vencia as dificuldades, sobrevivia. O mais apto, como se diz em linguagem científica, e o mais apto se sobrevive sempre. Isto é, continua a viver enquanto o menos apto leva a breca. Você conhecia a expressão leva a breca? Se conhecia, já sabe. Coloque nos comentários aqui embaixo. Aquele animal peludo que se mostrava mais apto que os outros, que já pensava, que já estudava situações comparando uma coisa com outra, que já fazia tudo para sobreviver, que já havia transformado 2 pés inúteis em 2 mãos utilíssimas, lutou de rijo contra os novos obstáculos que as mudanças na superfície da Terra criaram e adaptou-se a elas. Acabou vencendo. Como? Tornando-se o que precisava ser. Tornando-se inventor. Como os inventos que ia fazendo aumentavam seu poder sobre a natureza,
e não se deixava vencer pelos obstáculos, a partir dessa época a Terra viu proliferar sobre a sua crosta um bicho diferente dos demais. Um animal que criava coisas, um animal que inventava, o homem, enfim. Quando hoje falamos em invenção, imediatamente nos vem a ideia das últimas grandes invenções humanas, como o rádio, a televisão, o cinema falado. Naquele tempo, o pobre bicho peludo só inventava coisas extremamente simples, que depois ia aperfeiçoando. E como uma invenção sai de outra, as grandes invenções de hoje não passam do desenvolvimento das modestas invençõezinhas dos nossos antepassados peludos. Mas era só o bicho homem que inventava? Perguntou Pedrinho. Não. Todos os animais possuem uma certa capacidade inventiva. As aves, por exemplo, inventaram os ninhos, alguns bastante engenhosos. As aranhas inventaram um variado sistema de teias para apanhar insetos. As abelhas e as formigas inventaram inúmeras coisas para resolver os seus probleminhas, seus problemazinhos de alimentação e moradia. Os castores se tornaram verdadeiros arquitetos. Mas esses animais, depois de inventarem uma certa coisa boa para eles, pararam. O homem não. Ou seja, por exemplo, o João de Barro, ele cria sua casa de barro. Porém, todos os Joões de Barro que existem, eles criam sua casa igual àquela. O ser humano não. Cada um faz sua casa do jeito que gosta. Umas maiores, umas menores, umas mais largas, outras mais estreitas, mais altas, mais baixas, de cor diferentes, números de janela diferentes, detalhes diferentes. Muda muita coisa nas casas. Do João de Barro, sempre igual. Onde que tá? O homem não. O homem nunca parou de inventar mais, sempre mais. Desse modo, foi desenvolvendo a sua capacidade inventiva, até distanciar-se infinitamente de todos os outros seres que habitam a Terra. Os ninhos, as teias de aranha, as construções dos castores, por exemplo, são sempre os mesmos. E eram há 2000 anos o mesmo que são hoje. E daqui a mais 2000 anos serão ainda o mesmo. A não ser que acabem esses bichos. Mas se continuarem, vão continuar construindo da mesma maneira, como eu disse. Os João de Barro constroem a casa sempre igual. Já o homem está mudando sempre, inventando sempre, aperfeiçoando sempre. As casas há 2000 anos eram muito diversas das de hoje, e as do ano 3000 vão ser muito diferentes das de agora. Os outros animais só inventam para fins, garantir alimentação e moradia. Conseguindo isso, pararam. Parece que o espírito inventivo deles adormeceu, o homem não. Quanto mais inventa, mais quer inventar e mais inventa. Nunca parou nem nunca parará. E a coisa vai com tamanha velocidade que é impossível prever o que seremos daqui a alguns milhares de anos. Pois até bonecas pensantes, falantes, asneirentas nós já inventamos, murmurou o narizinho com os olhos na Emília. Dona Benta riu-se e continuou. A raça humana começou com uma enorme vantagem. A vida dos homens primitivos sobre as árvores, com a agilidade e a alerteza que eles precisavam ter, deu-lhes uma forte superioridade sobre os seres que viviam no chão. Tinham de usar muito mais o cérebro do que os quadrúpedes de baixo, que só usavam força bruta. Depois, quando veio a mudança de que falei, eles se viram distante das florestas diminutas, dos tais campos rasos, das tais barreiras de montanhas, já estavam suficientemente ágeis para, mesmo fora das florestas, livrar-se dos perseguidores. Os que tiveram de desistir das florestas para morar unicamente em planícies despidas de vegetação alta, aperfeiçoaram-se com rapidez na arte de andar de pé. Sem a ajuda das mãos, nas florestas caminhavam segurando-se com as mãos nos troncos do caminho. Tiveram de contar unicamente com os pés, já que as mãos não tinham que agarrar-se. E aquelas mãos, que a princípio só serviam para ajudar os pés, começaram a ter outros empregos. Começaram a servir para segurar coisas, para carregar coisas, para despedaçar coisas. Foi um grande progresso. Os outros animais não podiam fazer isso.
para segurar, carregar e despedaçar coisas só usavam os dentes. O bicho-homem segurava, carregava e despedaçava com as mãos, conservando os dentes livres para a defesa. Como vocês estão vendo, a vantagem era enorme. Foi esse o grande passo que o bicho-homem deu, e que lhe permitiu distanciar-se de todos os outros animais. Dali por diante, suas invenções seriam sempre no sentido de aumentar o poder dos pés e das mãos, como também aumentar o poder dos olhos, dos ouvidos e da boca, e aumentar a resistência da pele. Graças a esses aumentos, o homem ganhou eficiência, isto é, ganhou um poder tão grande que o fez rei da terra. Hoje quem manda é ele. E a não ser que a faculdade da invenção se desenvolva tremendamente numa formiga ou num micróbio, o homem continuará rei da terra enquanto a terra for a terra. Então a terra pode deixar algum dia de ser a terra? Perguntou Pedrinho. Se as condições de clima que temos hoje mudarem de modo que a vida se torne impossível, como na Lua, então nossa terra deixará de ser esse maravilhoso canteiro da vida para tornar-se uma coisa morta como a Lua. É nesse sentido que falei. Se todos desaparecermos, se isso aqui de ficar numa aridez sem sinais de vida, como na Lua, então a Terra deixará de ser a Terra. Terra é o nome que demos ao grãozinho de pó. Se desaparecermos, desaparece também a denominação que lhe demos, e portanto desaparece a Terra. Os meninos ficaram pensativos. Dona Benta continuou. Isso não foi tudo. Além da diminuição das florestas, do elevamento das montanhas, o bicho-homem teve de lutar contra outro terrível fenômeno daqueles tempos, o enregelamento de enorme parte da superfície da Terra. Os sábios chamam a isso glaciação. Houve vários períodos glaciais em que os gelos tomaram conta do mundo, só poupando uma faixa lado a lado do Equador. A temperatura baixou muito. As condições de vida tornaram-se duríssimas. Os animais e as plantas tiveram de ir recuando para fora da faixa do Equador, único ponto onde a vida lhes era possível. Isso aí pode ser visto no filme A Era do Gelo, que se passa na época glacial. Você já viu esse filme? Se já viu? Coloquem aqui nos comentários aqui embaixo se gostou, se não gostou, se achou bom, se achou ruim, etc. Ora, todos os animais e plantas são por natureza preguiçosos. Repare aquele gatinho ali. Se está com a barriga cheia, o que quer é dormir e não fazer nada. Todos os seres são assim. Querem e preferem o sossego, a paz, a ausência de trabalho. Seja leão, camarão ou pulga. Se podem estar cochilando, não estão trabalhando. E o bicho-homem também devia ser assim. Mas aquelas sucessivas calamidades e, por último, a invasão dos gelos tornaram terrivelmente alerta o trabalhador. A necessidade põe a lebre a caminho, diz o ditado. E foi a necessidade que botou no caminho do progresso nossos antepassados peludos. Tiveram de correr, de pensar depressa, de inventar 1, 2, 10 e 100 coisas diferentes para vencer os obstáculos que as mudanças de clima e outras lhes haviam criado. O gelo equivaleu ao mais formidável dos chicotes. Horrorizado com a perspectiva de morrer de frio, o bicho-homem deu tratos à bola e acabou despertando o imenso poder que jazia adormecido em suas mãos, em seus pés, em seus olhos e em sua boca, a ponto de tornar essa força da natureza que hoje é. Porque, meus filhos, os atuais descendentes do pobre bicho-homem são hoje uma força da natureza. O que ele tem feito é prodigioso. Milagres sobre milagres. Milagres que deixaram a perder de vista o que ele, na sua ingenuidade religiosa, chama milagres. Era hora de dormir. Emília arrematou a noitada com uma asneirinha a que ninguém deu atenção, porque todos estavam de olhos muito abertos pensativos. As palavras de Dona Benta haviam enchido a cabeça das crianças com um panorama tremendo. E nos sonhos daquela noite houve até pesadelos. Narizinho sonhou que seus pés também se tinham transformado em mãos, o que a deixava atrapalhadíssima. Como andar agora? E Emília, que estava perto, asneirou. Sentada em cima de Rabicó,
uns 4 pés do Marquês e as 4 mãos nasais, você vira um novo tipo de vida, capaz de tomar conta do mundo. Vira um rabicauro. Que história é essa, Emília? Perguntou a menina e a Brete respondeu. Assim como uma combinação de homem e cavalo produziu o centauro, a combinação de você com Rabicó produzirá um rabicauro. A asneira da Emília foi classificada como a asneira número 1. E aqui termina um vídeo. E aqui termina o capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe a regra. 150 inscritos, quadro novo. 1000 inscritos, vou fazer uma surpresa aqui no canal. Ok? Mas tem que ter 1000 inscritos. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.